Olá, sou a professora Raquel Freitas, professora da FATEC. Fui convidada pelo projeto Foca na UNC para resolver algumas questões de química que apareceram na Olimpíada Nacional de Ciência nos anos anteriores. Vamos começar então. Na primeira questão, nós vamos analisar uma questão de 2016. Vamos ler o enunciado. O maior espaçamento e a melhor organização nas interações intermoleculares em determinada substância levam à formação de uma estrutura rígida, de forma hexagonal, conforme mostrado na figura a seguir. Qual das situações apresentadas abaixo se adequa a esta proposta de modelagem molecular? Flutuação de gelo na água? Fluxo de amônia em tubulação? Estocagem de metano líquido? Justifique sua resposta. Vamos começar ampliando essa imagem. Vamos ver essa imagem agora ampliada e colorida. A gente identifica o círculo em vermelho que representa o átomo de oxigênio. São cores clássicas para a gente representar os átomos. Oxigênio em vermelho e hidrogênio em branco ou em cinza. Bom, então nós temos uma organização de moléculas de água. Moléculas de água ligadas quando estão no estado sólido. A questão é entendermos por que as moléculas de água se ligam nesse arranjo hexagonal que vemos na figura. A molécula de água é uma molécula polar. O que isso significa? Ela tem dois polos. Um negativo, que está sobre o oxigênio, o elemento mais eletronegativo da molécula de água, e um polo positivo, que está distribuído nos hidrogênios da molécula. A atração entre duas moléculas de água, a atração intermolecular, ela se faz pela atração entre esses polos. A atração do polo negativo de uma molécula pelo polo positivo de outra molécula, e vice-versa. As interações da molécula de água são chamadas ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são interações intermoleculares muito importantes e muito fortes que a gente observa quando a molécula tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, que é o caso da água, o hidrogênio ligado ao flúor e o hidrogênio ligado ao nitrogênio, que são os três elementos, oxigênio, flúor e nitrogênio, mais eletronegativos da tabela periódica. Essa ligação de hidrogênio é que vai determinar o comportamento da água que a gente vai discutir. A água, ela tem uma geometria diferente da que a gente desenha no caderno. A gente conhece a fórmula molecular da água, H2O, e quando a gente está no caderno ou no quadro, a gente escreve a fórmula estrutural plana. O hidrogênio ligado ao oxigênio, ligado a outro hidrogênio. Está tudo bem a gente escrever a fórmula estrutural plana da maneira que escrevemos. Só que a gente tem que saber que num espaço tridimensional, essa geometria não é assim. A estrutura da água não tem essa forma linear. Ela tem uma geometria angular. Por que ela tem uma geometria angular? Quando a gente analisa a fórmula eletrônica da água, a gente observa que o oxigênio ele tem dois elétrons comprometidos nas ligações covalentes. Um elétron ligado a um hidrogênio e o outro elétron compartilhado com outro hidrogênio, ok? Só que existem mais 4 elétrons, ou seja, existem 2 pares de elétrons que não participam da ligação covalente, mas que estão presentes na última camada, na camada de valência. Estando presente, esses pares de elétrons, eles ocupam um espaço, certo, da própria nuvem eletrônica formada por eles. Então, existe uma teoria chamada teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que diz que os pares eletrônicos devem ficar o mais afastado possível um dos outros. A gente tem que contar para o oxigênio na molécula de água 4 pares eletrônicos. 2 ligantes, ou seja, 2 comprometidos na ligação covalente, e 2 não ligantes, que estão livres, ok? Mas que existem. Então, a presença desses 2 pares eletrônicos livres força a
distribuição dos pares eletrônicos ligantes nessa geometria angular, tá? Então, a gente observa aí a geometria angular da água e o ângulo observado entre as ligações covalentes. Então, ela não é como a estrutura plana. Isso vai determinar um comportamento nas transformações físicas da água. Transformações essas que a gente já ouviu várias vezes falar. A gente geralmente utiliza a água como exemplo de transformação física porque a água é a única substância que no planeta está sob os 3 estados físicos simultaneamente. Então, a gente tem água no estado gasoso, vapor de água, água no estado líquido e água no estado sólido, que é o gelo. A proximidade entre as moléculas de água é que vai determinar o estado físico da substância, ok? Só que a água, ela tem uma característica própria quando está no estado sólido que só ela apresenta, nenhuma outra substância apresenta. Que característica é essa? Bom, quando a gente observa esse copo com água, a gente vai imaginar vapor de água neste copo acima do sólido do líquido, tá? Por quê? Porque o vapor é menos denso, a gente sempre tem esse vapor subindo, ok? Acontece que o estado sólido da água, o gelo, está flutuando no estado líquido. Isso é uma característica própria da água. Só a água apresenta esse comportamento do sólido ser menos denso que o líquido correspondente da substância. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um recipiente com ferro líquido e colocássemos ferro sólido, o ferro sólido iria afundar, ok? Mas na água não. Quando a gente coloca a água no estado sólido, a água no estado sólido flutua. A gente observa isso no cotidiano. Mas por quê? Vamos discutir. Então, a água no estado gasoso tem moléculas afastadas, com movimentos aleatórios e volume e forma indefinidos. Ok, volume grande, porque essas moléculas elas vão estar agitadas e vão se expandir. Então, o volume da água no estado gasoso é realmente maior. Quando a gente tem a água no estado líquido, a água no estado líquido tem as moléculas mais próximas, atraídas pela ligação de hidrogênio que nós vimos anteriormente, ok? Não são todas as moléculas, mas essa atração existe. Essa atração acaba gerando uma contração do volume, um volume menor, e a água no estado líquido, ela se torna mais densa que a água no estado gasoso. Até aí tudo bem. Só que a gente esperava, teoricamente, que a água no estado sólido tivesse um volume ainda menor, portanto, uma densidade ainda maior. Só que, quando a água no estado sólido estabelece mais ligações de hidrogênio, ela acaba formando essa estrutura hexagonal citada no enunciado e deixa espaços vazios. Então, o arranjo das moléculas de água, ele é estabelecido de maneira muito intensa, porque a ligação de hidrogênio ela é muito forte. Essas moléculas elas ficam comprometidas, só que organizadas de forma a manter espaços vazios entre elas. A gente observa que o gelo, ele se expande, né? Quando é formado o líquido, se expande quando é formado o gelo. Então, se a gente esquecer, por exemplo, uma garrafa de água no congelador, em geral a gente observa a expansão daquele material, tá? Então, isso ocorre devido aos espaços vazios do arranjo geométrico formado por todas aquelas moléculas de água, uma vez ligadas e estabelecidas na ligação de hidrogênio. Então, para a água, a gente observa um comportamento excepcional, que acaba gerando uma densidade menor para a água no estado sólido do que quando ela está no estado líquido. É uma propriedade que a gente observa só para a água. Essa propriedade ela é muito importante na natureza. Quando a gente vê, por exemplo, uma geleira, né, estando sobre a superfície de um determinado corpo de água, isso é muito importante para a manutenção da vida. Você imagina um pequeno lago, ele congela de cima para baixo. Então, à medida que vai sendo mantida a água no fundo deste lago, há a possibilidade, na mudança de estação, da vida voltar a acontecer e se renovar. Então, o congelamento da água de cima para baixo é fundamental para o equilíbrio da vida no planeta nessas alterações, né,
normais e naturais de estação. Então, vamos recapitular. Água no estado gasoso, a densidade, olha aí a fórmula da densidade, massa sobre volume. Água no estado gasoso, eu tenho um maior volume e uma menor densidade. Ok, o gás, o vapor de água vai para cima, tá? Água no estado líquido, o volume diminui com a aproximação das moléculas, tem uma maior densidade que o gás. Beleza. Só que a água no estado sólido, olha o que acontece. O volume aumenta e aí eu tenho uma densidade menor do que a observada no estado líquido. Então, a resposta para essa questão é a justificativa sobre a flutuação do gelo na água. Vamos agora para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é de 2018. O vício em crack é um importante problema de saúde pública no Brasil e em todo o mundo. Essa droga corresponde a uma forma da cocaína que, ao ser fumada, resulta num rápido e prejudicial efeito de estímulo sobre o sistema nervoso central. O crack interfere na mensagem química desempenhada no cérebro pela dopamina, que está envolvida na resposta do corpo ao prazer. O processo ocorre da seguinte maneira: a dopamina, liberada por células do sistema nervoso central, liga-se a um receptor, enviando um sinal correspondente ao prazer ao cérebro. A seguir, a dopamina é reabsorvida pelas células com auxílio de uma proteína transportadora de dopamina. A molécula de cocaína do crack interfere nessa reabsorção, ligando-se à proteína transportadora de dopamina. E assim, a dopamina, que não é reabsorvida, continua estimulando o receptor e criando um sentimento persistente de excitação ou euforia. Então, a gente vai responder 3 questões sobre a dopamina, né, uma das substâncias citadas no enunciado, e depois sobre a cocaína. Então, primeiro, vamos para os itens A. Reparem, antes da gente avançar, que há dados de massa atômica, de número de Avogadro, que nós vamos utilizar, tá? Então, quando você estiver acompanhando a resolução e estiver pensando de onde ela tirou esse valor, então ele é dado na informação do problema. A opção A. Quantas moléculas de dopamina, que é o C8H11O2N, correspondem a uma liberação de 1 picograma de dopamina no cérebro? Então, a estrutura da dopamina, só para que a gente dê uma olhadinha, mas o que a gente vai utilizar mesmo é a fórmula molecular. Então, quando a gente estiver achando fórmula molecular, fazendo cálculos com fórmulas moleculares, a gente sempre vai partir do padrão, 1 mol. O que é 1 mol? 1 mol é o conjunto de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades de uma espécie química. Como nós estamos falando de moléculas de dopamina, 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de dopamina, C8H11O2N. Para a gente achar a massa molar, a massa de 1 mol, a gente tem que calcular quanto é, saber quanto é 1 mol de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio, para comparar com as quantidades em mol presente na dopamina. Então, vamos lá. A massa molar do carbono, 12 gramas. 12 gramas para cada mol de carbono. Então, se a gente tem 8 mols de carbono, está indicado por ser 8 em cada molécula, em cada mol de dopamina, a gente tem que fazer 8 vezes 12. Mais a massa molar do hidrogênio. Só que são 11 mols de hidrogênio, então são 11 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio. A massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. São 2 mols, são 2 vezes 16. Mais a massa molar do nitrogênio, 14 gramas por mol.
Somando isso tudo, a gente acha 153 gramas para 1 mol de dopamina, ok? Então, assim que a gente achou esse valor total de 153. Então, a gente sabe que 1 mol é o equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de dopamina. E que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de dopamina tem uma massa de 153 gramas. Ele quer saber quantas moléculas a gente vai observar em 1 picograma. 1 picograma é o equivalente a 10 elevado a menos 12 do grama. Então, analisando, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas estão para 153 gramas. Quantas moléculas estariam relacionadas a 10 elevado a menos 12 gramas? Fazendo a regra de 3, nós acharemos o valor de 3,9 vezes 10 elevado a 9 moléculas, aproximadamente 4 bilhões de moléculas de dopamina em 1 picograma. Ok? Passando para o item B. Sabe-se que a molécula de cocaína possui um átomo de nitrogênio. Então, quando a gente olha a estrutura da molécula de cocaína, a estrutura grande, a beça, né? Nós vemos que é apenas um nitrogênio para cada mol de cocaína. Uma amostra de cocaína de massa 3,03 gramas foi submetida ao método de Dumas para determinação de nitrogênio, gerando 112 mililitros de gás nitrogênio, N2, medidos a 0 graus Celsius e 1 atm. Qual é a massa molar da cocaína? O método de Dumas é um método de análise de substâncias desconhecidas. Então, nós já percebemos que esse método analisa ou quantidade de nitrogênios, né, ou quantidade de proteínas gerada nessa amostra. Os peritos utilizam muito para saber sobre o que se trata, sobre uma substância procurada, né, uma substância que você precisa analisar. Então, ele diz que no método de Dumas, a gente obtém 112 mililitros de gás nitrogênio medido a 0 graus Celsius e 1 atm. Essas condições de 0 graus Celsius e 1 atm são as chamadas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Por que isso é importante? Porque nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, a gente tem um volume próprio para 1 mol de um gás, na verdade de qualquer gás. A gente chama de volume molar. Se a gente aplica essa relação PV igual a nRT, utilizando pressão de 1 atm, o volume de um gás, o N, que é o número de mols, o R, que é a constante universal dos gases ideais, que ele fornece também 0,082 atm litro por mol Kelvin, e uma temperatura de 0 graus Celsius, que nós não utilizaremos em graus Celsius, nós teremos que fazer a conversão para Kelvin, então é o equivalente a 273 kelvins, a gente acharia para 1 mol, se no lugar desse N nós colocássemos 1, nós acharíamos para 1 mol de um gás um volume de 22,4 litros, ok? Então a gente pode fazer a seguinte relação. 1 mol de gás nitrogênio seria 22,4 litros. Quantos mols nós encontraríamos em 0,112 litros? Por que 0,112 litros? Porque ele está dizendo no enunciado que eu tenho 112 mililitros. Então, eu fiz a conversão de mililitros para litros. Então, repare que você tem duas maneiras de fazer. Ou você aplica os dados do problema na fórmula PV igual a nRT, tá? E aí utiliza pressão de 1 atm, volume de 0,112 litros e acha a quantidade, o N, né? Utilizando 0,082 e 273, ou você faz a relação que é feita na segunda coluna. 1 mol de gás nitrogênio é o equivalente a 22,4 litros. Quantos mols você acha em 0,112 litros, ok? Então,
O resultado dessa regra de 3 vai ser 0,005 mols de gás nitrogênio. Então, atenção, 0,005 mols de gás nitrogênio. Como a gente quer analisar a quantidade em mol do nitrogênio, do átomo de nitrogênio, a gente tem, na verdade, 0,01 mol de nitrogênio. Certo? Por que isso é importante? Porque a gente vai relacionar essa quantidade de nitrogênio com a quantidade em mol de cocaína, da seguinte maneira. 1 mol de cocaína produziria 1 mol de átomos de nitrogênio. Como você tem 0,01 mol de nitrogênio, você calculou no slide anterior, você tem 0,01 mol de cocaína. Então, essa amostra analisada, ela gerou 0,01 mol de átomos de nitrogênio. Então, ela se refere a 0,01 mol de cocaína. A amostra, ela tem a massa de 3,03 gramas. Então, 3,03 gramas é equivalente a 0,01 mol de cocaína. Se fosse 1 mol, quanto seria? Então, a gente multiplica esse 0,01 por 100, né, para achar 1 mol. Então, é só você pegar esse 3,03 e também multiplicar por 100. Então, a massa molar da cocaína é o equivalente a 303 gramas, ou próximo disso. Ok? No C, a gente teria que usar a massa de cocaína. Caso você não tivesse feito a letra B, ele te dá uma massa arbitrária para você utilizar, tá? Então, vamos ler o enunciado. Se ao inalar a fumaça de um cachimbo de crack, um usuário envia para o cérebro 2 picogramas de cocaína, qual o número de moléculas desta droga está sendo enviado? Então, caso não tenha calculado, utilize 350 gramas por mol arbitrariamente. Como nós calculamos, nós vamos utilizar o valor que calculamos, ok? Então, aparece de novo aí pra gente o número de Avogadro, que é o número de 1 mol. 1 mol de cocaína é o equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de cocaína. E é o equivalente à massa molar da cocaína, 303 gramas. Quantas moléculas estariam relacionadas com 2 picogramas? Então, vimos nos itens anteriores. 1 picograma, 10 elevado a menos 12. 2 picogramas, 2 vezes 10 elevado a menos 12. Fazendo essa regra de 3, nós temos, coincidentemente, 3,9 vezes 10 elevado a 9 moléculas. Então, ao inalar, 2 picogramas dessa fumaça, ou ao inalar uma quantidade de fumaça equivalente a 2 picogramas de cocaína, eu envio para o cérebro 4 bilhões de moléculas de cocaína. Então, esse é um exercício importante, porque envolve cálculos estequiométricos, que em geral os alunos têm bastante dificuldade. A dica que eu dou para a resolução de cálculo estequiométrico é ter organização, para você não se perder no que você está calculando. E esse exercício é um exercício socialmente importante, mostrando os riscos que nós somos submetidos quando nos arriscamos com drogas desse porte. Ok? Terceira questão. Vamos lá. Essa terceira questão de 2017, a gente vai discutir a solubilidade, também a energia envolvida numa reação. Vamos ler o enunciado. Uma solução líquida constituída por fósforo branco, P4, e por disulfeto de carbono tem sido utilizado como bomba de fumaça para disfarçar a movimentação de tropas em campos de batalha. O alótropo presente nesta bomba apresenta-se como moléculas tetraédricas e é tão perigoso que deve ser mantido dentro de água, pois se inflama espontaneamente em contato com o ar.
Quando um frasco contendo essa solução é quebrado, uma das substâncias evapora e a substância sólida reage com o oxigênio, produzindo uma densa nuvem contendo P4O10. Tais bombas também possuem efeitos danosos, pois explodem em flocos inflamáveis que podem causar queimaduras terríveis, e o fogo produzido é difícil de ser apagado. Primeiro vamos entender o que acontece ali e alguns termos que aparecem no enunciado. Aparece um termo alótropo. O fenômeno da alotropia é um fenômeno observado quando nós temos substâncias simples diferentes do mesmo elemento químico. Isso acontece com o oxigênio, no gás oxigênio, que é o O2, e no gás ozônio, que é o O3, são formas alotrópicas. Isso acontece com enxofre, existem dois tipos de enxofre, o enxofre rômbico e monoclínico. Isso acontece com carbono. A gente conhecia dois alótropos do carbono, que é o carbono grafite e o carbono diamante, só que hoje em dia a gente conhece mais, né, que são os fulerenos, né? Existem outros alótropos do carbono com bastante aplicação, é muito importante. Então, o alótropo do fósforo é o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo vermelho, ele tem o fósforo ligado numa cadeia longa, que dá uma certa estabilidade. O fósforo branco, ele é uma molécula P4 isolada, como nós veremos a seguir. Olha a molécula do P4. E essa molécula isolada, é que é altamente reativa com o oxigênio do ar. Então, para não reagir, esse fósforo ele tem que ser armazenado em água. Então, observem o armazenamento desse fósforo para não reagir com o oxigênio do ar. Quando ele reage com o oxigênio do ar, ele reage numa reação exotérmica, numa reação que libera calor, tá? É muito difícil de ser controlada. Então, para a produção da bomba, esse fósforo P4, fósforo branco, é colocado no disulfeto de carbono. Por quê? Esse disulfeto de carbono, ele é uma substância volátil, ele evapora com facilidade. Então, quando o recipiente onde há a mistura de disulfeto com o P4 é rompido, ele é quebrado, o disulfeto evapora e o P4 fica livre para reagir com o oxigênio, né, nessa reação exotérmica. Tá? É uma situação onde as pessoas são expostas a um risco muito grande, porque quando cai sobre a pele, a pessoa ela se joga instintivamente na água para tentar apagar aquele fogo, né? Mas assim que a água evapora com o próprio calor da reação, o fósforo ele continua reagindo e queimando. É algo realmente muito terrível. Bom, o primeiro item pede para que nós discutamos a solubilidade da forma alotrópica, né, do P4, nas duas substâncias citadas no texto, a água e o disulfeto de carbono. Então, a estrutura da água, uma estrutura polar, angular e polar, tá? E a estrutura do disulfeto, uma estrutura linear apolar. A polaridade é que vai definir a solubilidade do P4. Existe uma máxima para a solubilidade que diz que semelhante dissolve semelhante. Isto é, substâncias polares dissolvem outras substâncias polares e substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Semelhante dissolve semelhante. Então, o disulfeto ele é solúvel no P4, ou melhor, o P4 é solúvel no disulfeto, mas o P4 é insolúvel em água. Ok? Então, a discussão sobre a solubilidade, ela vai ser definida pela polaridade das substâncias. Então, recapitulando, P4, substância apolar, insolúvel em água, porque a água é uma substância polar, e solúvel em disulfeto de carbono, já que ele é apolar e é dissolvido num solvente também apolar. O item B pede para que a gente proponha uma equação química para a reação descrita no texto e faça uma projeção sobre os valores da energia de ativação
e da variação de energia envolvida no processo. Bom, então a reação descrita no texto fala sobre a reação do P4 com o oxigênio, fornecendo P4O10. Então, como a molécula de oxigênio é O2, a gente faz o balanceamento e a reação fica 1 mol de P4 reage com 5 mol de O2, produzindo 1 mol de P4O10. Então, a reação que nós falamos que acontece instantaneamente. Esse instantaneamente e esse espontaneamente acaba nos dando uma noção de como seria a energia de ativação. O que é a energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima que o sistema precisa para a reação acontecer. Se a energia de ativação é alta, essa reação é muito lenta. É o que acontece, por exemplo, quando a gente reage gasolina com oxigênio. Gasolina com oxigênio gera uma reação exotérmica, que libera calor, ok? Mas que não é espontânea. Por quê? Porque precisa de uma energia de ativação a ser atingida, a ser alcançada para ela ser iniciada. Então, quando você risca o fósforo, você ativa a reação. Só que no caso do P4 com oxigênio, você não precisa estimular, você não precisa ativar a reação. Ela acontece espontaneamente. Isso porque a energia de ativação dessa reação é uma energia baixa. A gente aqui não está falando em valores, ok? A gente está falando em projeções, em suposições. Então, a energia de ativação desse processo é uma energia baixa. Por quê? Porque esse processo é um processo espontâneo. Se a energia de ativação fosse alta, nós precisaríamos de alguma coisa para detonar, para ativar aquela reação. Ela não aconteceria espontaneamente. A variação de energia é o que a gente conhece como ΔH, né? A variação de entalpia. Se ela é uma reação que libera calor, a gente chama reações que liberam calor de reações exotérmicas ou exotérmicas. O contrário, reações que absorvem calor são reações endotérmicas. A variação de entalpia de reações exotérmicas é uma variação que indica um valor negativo. Por quê? Porque o delta é a entalpia final menos a entalpia inicial. Entalpia dos reagentes, dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Então, o valor do ΔH para a reação exotérmica é um valor negativo, um valor menor que zero. E assim, a gente acaba a projeção das energias envolvidas nessa reação. A energia de ativação para iniciar o processo e a energia envolvida no final do processo, que é a liberação deste calor. Ok? Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Podem enviar as suas dúvidas para a coordenação do projeto, que eu terei imenso prazer em ajudá-los. Ok? Estamos juntos. Tchau!